A paz do Senhor a todos os integrantes desse grupo. A oração. Amados ouvintes, orai sem cessar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Muito tem falado a respeito da oração. E quando se pergunta o que é a oração, as respostas são diversas. Diálogo com Deus, comunhão com Deus, conversa com Deus, abrir o coração a Deus como a um amigo, mantemos comunhão com Deus e obtemos o fortalecimento para a nossa vida. Necessidade da oração. Nós não somente precisamos, mas devemos orar. A oração é como a nossa respiração espiritual. Orar, um dever. O que Jesus disse sobre isso, lê em Lucas capítulo 18, versículo 1. Você já desistiu de orar sobre algum assunto? Justifique a sua resposta. Orar deve ser uma prática constante. Você sente necessidade de estar envolvido em oração todo o tempo. Você acha que esta deve ser uma prática de todos os crentes ou apenas daqueles que se ocupam integralmente com o ministério na igreja? Então, como é possível vivermos uma vida de oração se temos tantos afazeres? Fortalecimento é através da oração que recebemos um fortalecimento interior. Paulo sabia como era importante estar em oração pela igreja. Em Efésios 1, versículo 15, 18, capítulo 3, versículo 14 e 21. Deixar de orar é pecado? Em 1 Samuel 12 e 23. Deus responde às orações. Recompensa o Senhor. Afirmou que o Pai recompensa aquele que o busca em oração. Em Mateus 6, versículo 6, Hebreus 11, versículo 6, Deus faz mais do que pedimos. Em Efésios 3, versículo 20, você se lembra de ter se surpreendido com uma resposta de oração muito melhor que o pedido? Nosso Deus é maravilhoso. Obtemos sua cura através da oração. Tiago afirmou o poder da oração no caso da enfermidade. Tiago 5, capítulo 15. Porque Deus sabe o tempo certo para responder. Em Lucas 18, versículo 7. Condições para a resposta à oração. A fé, a primeira condição para Deus responder à oração é que esta seja feita com fé. Em Marcos, capítulo 11, versículo 24, pedir em nome de Jesus, essa é a segunda condição. Ele mesmo instruiu em João 14, versículo 3 e 14, de acordo com esse texto, o seu contexto, pedir em nome de Jesus é apenas uma fórmula. Justifique sua resposta. A vontade de Deus, a oração, deve ser feita de acordo com a vontade de Deus, revelada em sua palavra, ou em casos específicos, que não esteja declarado na Escritura por uma indicação do Espírito Santo ou por princípios bíblicos. Em João 9, versículo 31. Como ouvir a Deus em questões como com quem devo me casar? Ou que profissão devo escolher? Quantos filhos ter? A ausência de motivos egoístas, em Tiago, capítulo 4, 2 e 3, quando se ora com motivos errados, Deus não atende a essa oração. Em Mateus 6, versículo 5, um coração puro, em Salmos 66, versículo 18, fazer confissão à restituição, mãos limpas, em 1 Timóteo 2, versículo 8, acertar as diferenças com outras pessoas, em Mateus 5, versículo 23, 24, perdoar, Mateus 6, versículo 12 e 15. A humildade, a oração deve ser humilde, aceitando o que Deus determinar, em Lucas 18, versículo 9, capítulo 14, versículo 14, Tiago 4, versículo 2. Persistência, orar até receber a resposta ou convicção do Espírito, que o Senhor já responde
deu em versículo 12. Cite 2 exemplos bíblicos: a persistência da oração. Como orar? A oração, modelo de Jesus ensinou um modelo de oração em Lucas 11, versículo 1 e 4. Sem a ajuda do Espírito Santo, somos fracos e não sabemos orar, mas recebemos a ajuda do Espírito Santo em Romanos 8, versículo 26. Aspectos da oração. Oração é súplica por nós mesmos, por nossas necessidades. Intercessão é quando oramos por outras pessoas citadas, nações, etc. Cita 2 exemplos bíblicos de intercessões. Ações de graça é quando agradecemos a Deus por uma bênção recebida. Louvor pode ser também um tipo de oração. Conclusão. A oração é a respiração da alma. O crente que não ora fica asfixiado. Nós precisamos orar sempre e nunca esmorecer. Estar sempre na brecha da oração é uma das nossas maiores necessidades e que não podemos negligenciar. Aí está a palavra, amados ouvintes, sobre a oração. Orai sem cessar. Amém? Fica na paz e tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Amém? Lembre-se, orar sem cessar. Amém? Fica na paz.